Bom dia, meninos! Hoje a nossa aula vai ser uma revisão dos conteúdos dados nas videoaulas. Então, nós vamos falar sobre a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. Nós vamos ver que a atmosfera é dividido em camadas. Nós temos a atmosfera, a troposfera, mesosfera, termosfera. Essas são as camadas da atmosfera. Essas são a divisão das camadas da atmosfera. Nós vamos ver que a hidrosfera é a camada da água. Nós vamos ver a litosfera, é a camada sólida da Terra, é a camada formada por rochas sólidas. Tudo isso nós vamos ver na nossa revisão. Nós vamos ver a atmosfera, acompanhando no seu livro, na página 22, nós vamos falar um pouco da atmosfera. E o que é a atmosfera, pessoal? Quem é que lembra o que é a atmosfera? A atmosfera, pessoal, nós vamos definir o que é, fazer a definição do que é a atmosfera. Então, a atmosfera terrestre é uma camada de gases que envolve e protege a vida na Terra, absorvendo a radiação ultravioleta solar. Então, essa camada é a camada de quê? A camada de gases. É a camada de gases. E essa camada da atmosfera, pessoal, terrestre, ela é formada por camadas. Então, essa camada, a atmosfera, ela é formada por camadas, conforme as características diversas em que apresenta ao longo de sua extensão. Então, cada uma dessas camadas tem suas características próprias. Cada uma dessas camadas. E nós podemos ver aí que ela é dividida em 5 camadas. Em 5 camadas. Então, você pode observar que nós temos a troposfera, nós temos a estratosfera, a mesosfera, a termosférica e a exosférica. Então, nós vamos ver cada uma dessas camadas individualmente, qual é a característica de cada uma dessas camadas. Prestando atenção, meus amores, em cada uma dessas características. Nós vamos começar pela primeira camada, que é a camada da troposfera. A camada da troposfera é uma camada mais próxima da crosta terrestre. Então, essa camada, ela é a mais próxima da crosta terrestre. Nela, dentro dessa camada, nós encontramos as características dela. O que é que nós podemos encontrar nessa camada, pessoal? Nós encontramos o ar usado na respiração de plantas e animais. Então, na troposfera, é onde que encontramos o ar usado na respiração. Na respiração. Qual é esse ar, pessoal? O oxigênio. O oxigênio. É nesta camada que é usado na respiração de plantas e animais. Tem outra coisa que nós também podemos encontrar nessa camada, pessoal. Então, vamos lá, acompanhando a tia no livro, na página 22. Ela é composta também pelos mesmos elementos encontrados em toda a atmosférica. E quais são os elementos encontrados na atmosfera, pessoal? Vocês lembram aí? Dá uma lembrancinha aí da aula de ciência. Quais são os elementos encontrados na camada da atmosfera? É o nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico. São esses elementos que é encontrado na camada da atmosfera. E também encontrada na troposfera.
Agora, pessoal, nós vamos para a nossa segunda camada, que é a nossa camada da estratosfera. É a segunda camada da atmosfera, mais próxima à Terra. Então, essa camada, pessoal, é a mais próxima da Terra. É a mais próxima da Terra. E o que é encontrado nesta camada, pessoal? Nela encontra-se camada de ozônio, responsável pela barreira de proteção dos raios ultravioleta, pessoal. Essa camada é encontrada a proteção dos raios ultravioleta. Essa camada de ozônio, ela é responsável. A camada de ozônio é encontrada em qual camada? Na estratosfera. E ela é responsável pelo quê, pessoal? Pela proteção dos raios ultravioleta. E o que é esse raios ultravioleta, pessoal? Todas as vezes que nós vamos à rua, ou se expor, ir para uma praia, ou para uma piscina, nós temos que se proteger com protetor solar. Esse protetor solar nos protege desses raios ultravioleta. Nós temos também, pessoal, a terceira camada, que é a camada da mesosfera, que é a terceira camada atmosférica, que se estende até aproximadamente 80 quilômetros acima do solo. Então, nós temos a 80 quilômetros acima do solo, essa camada da mesosfera, caracterizada por ser uma camada muito fria. Nós falamos em camada fria, muito fria, você vai lembrar desta camada, que é mesosfera, que é a camada muito fria. Sua temperatura pode alcançar até 100 graus negativo. 100 graus negativo. Então, pessoal, essa camada, ela fica até 80 quilômetros, altura de até 80 quilômetros. Ela é a terceira camada. Nós vamos falar da quarta camada da atmosfera. Essa camada é a termosfera. Ela é uma camada que se localiza acima da mesosfera. Ela também tem suas características próprias. Quais são essas características que ela tem, esta camada da termosfera? Ela é conhecida como quimiosfera. É uma camada mais extensa e mais quente da atmosfera. Alcança os 500 quilômetros de altura, pessoal. Essa camada da termosfera. Ela é uma camada formada por moléculas que se estende de 80 a 1000 quilômetros de altitude. Pessoal, quando nós falarmos de altitude, nós estamos falando a referente ao nível do mar. Quando nós falamos em altitude, é referente ao nível do mar. E nela também, pessoal, quando a gente fala aqui em termosfera ou ionosfera, também é encontrada também as partículas elétricas, que é as ondas de rádios. É encontrada nessa ionosfera. Elas é encontrada as ondas de rádio. E dando continuidade, pessoal, nós vamos falar sobre a última camada da atmosfera. Que esta camada da atmosfera é a quinta camada. A quinta camada, pessoal. Que é a camada exosfera. É uma camada superior da atmosfera. Nesta camada, pessoal, é encontrado os satélites. Nesta camada, você pode observar os satélites nesta camada da exosfera. É a camada mais extensa das camadas. Tem um início a partir de 1000 quilômetros de altitude. Lembrando que a altitude está se referindo ao nível do mar. Sua temperatura chega até 1000 graus Celsius, que se caracteriza como uma camada mais quente, pessoal. Uma camada mais quente. Nesta camada, pessoal, você pode observar as naves espaciais. Aí no seu livro, você pode observar a última camada, exosfera, as naves espaciais, os satélites,
Tudo isso nós encontramos na camada exosfera. Nela eu já falei antes que também nela é encontrado os satélites. Então, lembrando novamente, pessoal, a camada atmosfera é o quê? É uma camada de gases, vapor de água e partículas de poeira. É uma camada de gases que envolve e protege a vida na Terra. A atmosfera está dividida em 5 camadas. Quais são as camadas da atmosfera, pessoal? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. São essas camadas da atmosfera. Nessas camadas também acontecem alguns fenômenos naturais, como, por exemplo, nós podemos falar do efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural do planeta Terra, que permite a manutenção da temperatura em condições adequadas à vida das espécies. Então, pessoal, quando nós falamos de efeito estufa, ele é um fenômeno natural que permite vida aqui na Terra. Porém, pessoal, com o aumento dos gases poluentes emitidos, principalmente quando nós falamos de gases, nós estamos falando principalmente pelos combustíveis fósseis. Quais são, professor, esses combustíveis fósseis? É o carvão mineral, o petróleo, o gás natural, pelas indústrias e pelas queimadas, que forma-se uma camada gasosa que atua como isolante térmico, acentuando o efeito estufa natural. Diante disso, pessoal, ocorre um aumento considerável na temperatura do planeta, prejudicando o desenvolvimento de muitas espécies, alterando, pessoal, até mesmo, pessoal, alterando o regime de chuva, causando secas e inundações, que pode prejudicar esse efeito estufa aí, porque nós sabemos que é um efeito natural. Mas o que é que acontece? Esses gases é soltado na atmosfera e ele atua como isolante térmico, acentuando o efeito estufa natural. Então, ele atua como isolante térmico e pode prejudicar, causando o quê, pessoal? Seca e até mesmo inundações em algumas partes do nosso planeta Terra. E agora nós vamos falar sobre a camada da hidrosfera. A hidrosfera é a camada formada por água nos estados sólido, líquido e gasoso. É a camada da água. No livrinho de vocês, na página 26, que logo inicia o nosso textozinho, ela diz assim: de toda a água que existe no planeta, apenas 0,63% de água potável indicada para o consumo e 2,7% é a água congelada e 97,3% é água salgada. Então, pessoal, vocês podem ter a ideia aí, um gráfico aí de uma pizza. Você pode observar que 97,3% de água é salgada. Só apenas 0,63% de água potável, que serve para beber, para o consumo. Somente 0,63% dessa água serve para o consumo. E 2,7% de água é congelada. Então, se você for observar, nós temos mais água congelada do que água potável. Vocês observam esse homem que está mostrando a quantidade de água que ele tem no organismo. Mais de 70% do corpo humano é composto de quê? De água. A água no estado sólido, nós podemos encontrar as geleiras, o gelo no nosso congelador, aquelas forminhas de gelo que nós colocamos na geladeira. E estado gasoso, quando nós colocamos uma panela para ferver, aquele vapor é estado gasoso. Qualquer estado de água gasosa, você pode observar que ela é uma fumaça aí, ó, mostrando aí na imagem para vocês, um vapor de água em estado
gasoso. Nós encontramos água nos oceanos e mares, nas calotas polares, nos continentes, em rios, lagos, lagoas, lençóis freáticos e na camada da atmosfera, em forma de nuvem. No território brasileiro, pessoal, é banhado por uma grande quantidade de rios. Temporário, que é aquele que só enche no período das chuvas. Os rios perenes, que mesmo no período da estiagem, ele continua com água. Ele não seca, os rios perenes. E os rios temporários é aquele que só tem água no período das chuvas. Mostrando aí na página 28, tem as regiões hidrográficas do Brasil. Essas bacias hidrográficas, o Brasil apresenta grande quantidade de rios reunidos em um conjunto conhecidos como bacias hidrográficas. As bacias são divididas em 2 tipos, as primárias e as secundárias. As principais bacias, destacamos a bacia amazônica, Tocantins, Uruguaia, São Francisco e a Pratina. Nós vamos falar em especial da bacia amazônica. É a maior bacia hidrográfica do mundo. Drena algo em torno da metade do território brasileiro. Então, na metade do território aí, brasileiro, que você observa aí no mapa, na metade do território brasileiro se encontra a bacia amazônica. O maior potencial hidráulico, que fornece energia, pessoal. O principal rio da bacia amazônica é o rio Amazonas. Bom, nós sabemos que todo rio tem sua nascente, o lugar onde o rio nasce, o seu leito, o lugar por onde o rio corre, a foz, lugar onde o rio deságua, afluente, rio menor que deságua no rio maior. Temos a margem direita e a margem esquerda. Essas são as partes de um rio. A principal bacia hidrográfica do Piauí é o rio Parnaíba. A bacia hidrográfica do Piauí, a principal bacia hidrográfica do Piauí é o rio Parnaíba. Sendo que o Nordeste, pessoal, a principal bacia hidrográfica do Nordeste, é o rio São Francisco, que é um rio de Planalto. Então, vamos falar sobre a litosfera. A litosfera é uma camada sólida da Terra formada pela crosta e pela camada externa do manto. Portanto, ela compreende a camada rochosa, a camada sólida da superfície terrestre. Ela também é conhecida por crosta terrestre. A litosfera abrange desde o manto superior, a camada magmática de rochas, até o piso continental ou oceânico. Nós observamos que a litosfera ela abrange a continental, localizada nas regiões continentais, oceânica, localizada no fundo dos oceanos. Quando nós falarmos em continental, nós estamos falando das regiões continentais, os continentes. Os continentes são 6 continentes: América, África, Europa, Oceania, Ásia e Antártida. São 6 continentes. Quando nós falamos de regiões continentais, nós estamos se referindo aos continentes. Quando nós falamos de oceânica, nós estamos falando do fundo dos oceanos. Na parte externa da litosfera, encontramos as rochas e o solo, que cobrem toda a superfície da Terra. A litosfera é fragmentada em placas tectônicas. Eu já falei para vocês, né? O continente americano está sobre a placa sul-americana, que é uma das placas tectônicas. Então, a litosfera é a camada rochosa, a camada sólida da crosta terrestre. Vamos ver as rochas dessa camada, que ela é os tipos de rochas dessa camada. Os principais tipos de rocha nós temos as rochas magmáticas, rochas sedimentares e metamórficas. São os tipos de rochas. Vamos começar primeiramente pelas rochas magmáticas. Rocha
magmática, formada devido à solidificação do magma. O magma, pessoal, é aquela lava do vulcão que resfria e forma esse tipo de rocha, formada devido à solidificação do magma. Essas rochas magmáticas são aquelas que resultam do resfriamento e da solidificação do magma, sendo, em geral, bastante antigas. Exemplo, basalto. Eu coloquei aí o exemplo. Nós vimos que a rocha basalto e também o granito. A rocha basalto é a solidificação no interior da terra, que são as rochas extrusivas, que é a formação extrusiva. E extrusiva, solidificação na superfície da terra, que é o granito, essa formação dessas rochas. 2 tipos de rochas que eu coloquei, o basalto e o granito. E elas sofrem com o resfriamento e a solidificação do magma, que o magma é essa formação aí que sai das lavas do vulcão. Há um resfriamento dessa lava e formando rochas. Rochas sedimentares, este tipo de rocha tem sua formação a partir do acúmulo de resíduos de outros tipos de rochas. São exemplos de rochas sedimentares a areia, a argila, o sal-gema, o calcário. Esses são os tipos de rochas sedimentares. Cobre cerca de 75% da superfície terrestre e 90% dos leitos marinhos e corresponde a 5% do volume da terra. As rochas sedimentares são importantes fontes de material. Nós podemos usar areia para construção de casa, argila, calcário para fazer aterro. Então, esses tipos de rochas são muito utilizados na construção civil. Então, lembrando aí um pouquinho, o que são rochas sedimentares? São formadas por partículas ou sedimentos que se desprende de outras rochas. Os sedimentos também podem ser produto de restos de elementos orgânicos, como o calcário, que eu havia falado para vocês, né? O calcário pode ter se transformado vindo de elementos orgânicos. Nós temos a rocha metamórficas, se formam devido à transformação de outras rochas. Os minérios das rochas magmáticas ou sedimentares, sob pressão e alta temperatura, dão origem às rochas metamórficas. Então, nós vimos que as rochas magmáticas são formadas de magmas, que é aquela lava do vulcão. E as rochas sedimentares são transformadas também de elementos orgânicos. Vão dar origem, com a forte pressão e alta temperatura, elas vão dar origem às rochas metamórficas. Elas vão sofrer uma metamorfose. Então, as rochas metamórficas são as rochas formadas pela transformação de outras rochas. O mármore é um exemplo de rochas metamórficas. O mármore geralmente são vindo de rochas magmáticas, que houve uma grande pressão e temperatura, se formou em mármore. Então, tem um quadrozinho aí mostrando para vocês os 3 tipos de rochas magmáticas, as rochas metamórficas, as rochas sedimentares. Nós temos também as camadas do solo. Eu vou mostrar aí para vocês, no livro de vocês tem 4 camadas de solo, mas no slide eu acrescentei mais uma camada. Então, nós temos horizonte O, camada orgânica superficial. Horizonte A, formada de fragmentos de rochas, matéria orgânica e humus. Horizonte B, camada mineral pobre, matéria orgânica rica em composto de ferro e minerais resistentes, como o quartzo. Horizonte C, camada mineral pouco ou parcialmente alterada. E o horizonte R, rochas matriz, são alteradas que deu origem ao solo. São esses tipos de solos que nós temos. E tem outros tipos de solos mais profundos. Só que nós vimos horizonte O, horizonte A, horizonte B e horizonte C. Abaixo dessas camadas está localizada as rochas matriz, cuja degradação é resultante pela origem do solo, que é o horizonte R, que no livro de vocês não tem, mas eu acrescentei. O horizonte R, que é a origem do solo.